temos, né, uma webcam, então não teremos aquele formal boa noite aqui com imagem, ficaremos no áudio. Para quem leu a chamada no canal, hoje a nossa ideia é propor uma atividade, né, abordando, aproveitando o conteúdo que nós já disponibilizamos até esse momento. Como eu sempre gosto de fazer, né, antes de iniciar o tema, a pauta de hoje, vamos dar uma olhada no retrovisor e passar aqui, né, rapidinho no que nós já comentamos com vocês nas aulas anteriores, né? Então, primeiramente, nós começamos falando sobre a parte de níveis de atendimento, né? Passamos aí distinguindo, né, diferenciando atendimento de nível 1, nível 2, algumas características desses atendimentos, né? Algo que é importante sempre a gente pontuar, né? Lembrar que nós temos aqui a esfera macro, né? Ou seja, um CNPJ atendendo outro CNPJ de empresa para empresa, na esfera um pouquinho maior, onde tem alguns trâmites burocráticos que diferem um pouquinho. Lembrando que cada organização tem a sua própria forma, né? O seu compliance, a sua maneira de lidar com esse tipo de atividade, né? Enfim, prestação de serviço. E nós temos também o olhar com a dimensão do direcionamento técnico, né? Por exemplo, aquele atendimento feito por um profissional autônomo que vai atender ali aquele comércio de um porte menor, mas menor apenas na dimensão, não na responsabilidade, não no comprometimento e jamais no resultado que você se compromete a fazer. E aí nós temos sempre, como eu sempre coloco para vocês, nós não temos aqui uma receita, né, padrão, que sirva para gregos, troianos e romanos, né? Nós temos aqui procedimentos que você adequa a, digamos assim, que melhor se encaixe nas políticas organizacionais do local onde você está atendendo. Quando você é funcionário de uma empresa que tem um modelo, né, digamos assim, uma metodologia, ali você segue, né? Você passa por um treinamento, existe todo um fluxo, uma rotina de trabalho e assim por diante. O que nós apresentamos aqui para vocês dentro de um contexto, né, do atendimento ao usuário, aquilo que basicamente, de um modo geral, se assemelha, mas sempre deixando claro que o nosso compromisso em sala de aula não é aqui passar uma receita única, muito pelo contrário, é dar uma ideia que norteie vocês, no sentido de uma direção, tudo bem? Não é uma coisa específica, padrão para todo local aonde vocês, de repente, encontrarem esse tipo de prática. Existem vários contratos, vários tipos, né, de contratos estabelecidos entre empresas. Existem formas de atuações das empresas nesse mercado, digamos assim, que são um pouco diferentes. E a gente procura, de um modo geral, passar algo mais ou menos que se encaixe. Mas, repito, não é um padrão. Perfeito? E para a nossa aula de hoje, a gente vai entrar com uma tarefa para vocês, né? Mas antes de explicar o que é para fazer e como será feito, a gente precisa apresentar um contexto, né? Nós temos que apresentar aqui uma narrativa que faça sentido para que a gente possa direcionar, conectar o conteúdo que já foi apresentado nas aulas anteriores com a proposta. Porque eu sempre coloco dessa maneira, é uma proposta. Se vocês, digamos assim, né, sintonizarem com a gente essa mesma frequência, a coisa flui. Então a gente espera fazer sentido para vocês aqui. Vou compartilhar minha tela e vou apresentar a nossa tarefa aqui, minha da professora Andréia. Vamos lá. Compartilhando aqui a tela. Estou vendo aqui o chat, pessoal. Estou vendo que tem uma colocação do Marcos. Tudo bem, Marcos? Depois a gente para esclarecer as dúvidas aqui no final da aula. Tudo bem? Perfeito? Vou compartilhar minha tela. Vou perder aqui a visualização do chat. Tá ok? Vamos lá. E no final a gente abre espaço aí para esclarecimentos. Perfeito? Compartilhando aqui a tela. Compartilhou? Sim ou não? Compartilhou, né? Aqui é legal que eu consigo visualizar na hora se compartilhou ou não. Perfeito. Bom, estou com uma apresentação aqui, tudo bem? No intuito de trazer para vocês um contexto para a gente conectar o assunto das aulas anteriores numa atividade relacionando aqui a parte de suporte e atendimento ao usuário.
Perfeito? Então vamos lá. Primeiramente, né, o nome do projeto aqui chama-se SAMU. Deixa eu ficar calma, calma, não é 192 aqui, fiquem tranquilos, tá? É só um acrônimo também como o SAMU, mas aqui o SAMU significa o seguinte, pessoal. Eu forcei um pouquinho para poder fazer sentido com a nossa área, né? Suporte, apoio e manutenção ao usuário. Porém, na esfera hipotética, não vamos, de fato, dar manutenção, prestar esse serviço de fato. É uma situação hipotética. Ou seja, vamos fazer de conta, porém colocando em prática aquilo que a gente vem trabalhando com vocês inicialmente. E uma coisa muito importante, né? Que a gente pode fazer isso porque nesse momento eu divido aqui com a professora Andréia as aulas de suporte ao usuário e também tenho com vocês, só que aí juntamente com o professor Alexandre, as aulas de instalação e manutenção de computadores. E acho que já deu para vocês associarem uma coisa à outra, né? Porque, como eu sempre digo, o suporte ao usuário só é chamado quando algo dá errado. Ninguém vai chamar vocês do atendimento para oferecerem, por exemplo, uma língua de gato da Copenhagen. Tá bom para vocês, Copenhagen? É pouco. Olha que eu estou generoso hoje. Copenhagen, pô, uma caixinha de língua de gato da Copenhagen não é toda hora, Tá né? ótimo, professor. Pô, legal, né, cara? Então, assim, isso aqui é mais hipotético ainda, né? Porque jamais vão chegar para você do suporte e falar: meu amigo, eu estou precisando de um atendimento aqui, mas primeiramente eu vou agraciá-lo. Um chocolatinho da Copenhagen. Não, pelo contrário, o cara vai falar: ó, meu, a máquina parou, estou com um problema, o meu serviço está parado. Lembrando sempre que não se trata, né, como eu digo sempre, vamos transbordar o limite dos bits e bytes aqui, né? Não se trata de um equipamento parado, mas sim de uma rotina de trabalho deixando de ser executada, de pessoas deixando de ser atendido. O olhar é esse. E se você não estiver ali para dar aquele suporte de fato para o qual foi chamado, talvez coloque em risco a reputação da senhora sua mãe. E nós não queremos isso. Não vamos colocar as coisas nesse pé, por favor. Tudo bem? Então, o SAMU, o nosso projeto SAMU, tem como objetivo colocar, na medida do possível, em prática essas questões de suporte e atendimento dentro da esfera hipotética. É uma hipótese, a gente não vai fazer isso na prática aqui. Conectando também ao que nós estamos começando a tratar com vocês em instalação e manutenção de computadores. Porque, como disse, estamos aqui no caso, né, quando recorrem, né, a um atendimento, é porque algo parou. E se algo parou tecnicamente, algum equipamento, algum dispositivo, algum componente, alguma peça, talvez precise ser substituída. E aí entra a nossa correlação com instalação e manutenção de computadores. A propósito, né, uma área de formação técnica profissional, ela é feita, digamos assim, para combinar conhecimentos, né? Então, o suporte será feito, porém, vocês estarão atuando muitas vezes em alguma questão relacionada a um equipamento que parou, uma rede que parou, algum procedimento precisa ser feito. E aí a gente conecta com a parte de manutenção, beleza? Então, explicando primeiramente aqui o acrônimo SAMU, e vou apresentar para vocês aqui, ó, o nosso primeiro atendimento. E o primeiro é especial, né? Pelo menos diz a lenda, que a gente nunca esquece. Assim espero, né? Porque se esquecer é porque foi muito ruim, né? Então, no caso aqui, caso de uso ou estudo de caso, a gente pega uma situação em particular e a gente aborda aqui para que a gente possa trabalhar isso como uma necessidade de atendimento. E eu vou me colocar aqui, ó, como cliente de vocês. Eu estou precisando de um suporte. Aliás, estou mesmo, hein? Estou mesmo. E eu estou bravo. Estou furioso. Meu PC, meu computador parou, né? De fato, vamos lá, eu gosto da Real, parou no semestre passado, já estou com outro, tudo bem? Mas na época ele parou e me deixou na mão justamente no momento de maior necessidade, às vésperas do encerramento do semestre. E depois, nas aulas de IMC, a gente fala sobre isso com um pouquinho mais de detalhe. Estou apresentando para vocês aqui um caso de uso, tudo bem? Então, o meu computador pessoal que está parado nesse momento, já há alguns meses, empoeirado,
no quarto da minha filha, que qualquer hora dessa, se eu não der o fim para ele, vou chegar em casa, ele não estará mais lá, né? Então eu preciso dar um jeito nisso. Eu vou precisar de um atendimento aqui. Alguém que me dê alguma orientação, porque eu sou leigo, eu não tenho nenhuma base de conhecimento, eu apenas uso o computador, entendeu? E eu preciso de um atendimento aqui. Vamos ao meu caso aqui. É um caso, não é um causo, tá? Causo, vamos lá, vamos à semântica. Causo é um conto que pode ou não ser verdadeiro. Você tem causos folclóricos, você tem, por exemplo, um cordel, mas um caso, ele é verídico. Nesse caso aqui, é um caso verídico, baseado em fatos, né? E aí a gente evita a redundância de baseado em fatos reais, porque se é um fato, só pode ser real, pelo amor de Deus. Diga não ao pleonasmo. Diga não ao pleonasmo. Porque se é fato, é real. O que não é real, não é fato. Então, vamos lá. Ficha do atendimento. Estou fornecendo isso aqui para vocês, tá? Vou deixar essa apresentação aqui, tudo bem? Semana passada, nós vimos também, antes que eu me esqueça, pelo amor de Deus, né, com a participação brilhante do nosso ilustre colega Claudinei, o software de atendimento a chamado da Uzi Minas, aonde tem todas as anotações referentes ao chamado, quem chamou, aonde, quem está registrando esse chamado, por quê e quem é que vai atender isso, e o nível crítico desse chamado. Se é algo de extrema urgência, se é algo muito impactante para a rotina de trabalho ou não, enfim, nós vimos isso a semana passada. No nosso momento aqui, no nosso tempo e espaço, nós não temos um software para esse, digamos assim, para essa finalidade, para gerenciar. Mas nós temos o Excel como uma planilha. Não sei, professora, está na relação de arquivos lá da turma, aquela planilhinha do Excel do semestre passado? Eu tenho ela, se não tiver, eu posto lá. Tudo bem? E a gente vai fazer o quê? Aliás, vocês vão fazer, eu não vou fazer nada, porque eu sou cliente, meu computador já está parado, eu preciso de um suporte. Então, estamos abrindo aqui a minha ficha de atendimento, e eu estou me colocando como exemplo. Então, o cliente aqui, esse tal de Wagner, entendeu? Mora na rua ETEC 001, CEP, enfim. Temos aqui os dados, né? Endereço, telefone, contato, e-mail. Algo importante, data do atendimento, está em negrito aqui. Eu preciso ter convicção e anotar isso com clareza quando é que foi feito esse atendimento. E aqui, pessoal, eu estou, digamos assim, saindo da esfera corporativa. Reparem, aqui é o mesmo que você, por exemplo, chegar no balcão de atendimento de uma loja. Não estou falando necessariamente aqui de uma empresa prestando esse serviço. Estou falando, por exemplo, de um profissional autônomo que tem ali o seu MEI, né? Um microempreendedor individual que está prestando esse serviço. E isso é atendimento ao usuário. Eu não preciso estar falando apenas de uma empresa prestando serviço para outra empresa. Reparem que aí eu tenho o mesmo tipo de negócio, mas em escalas e proporções diferentes. E eu sempre gosto de alertar quanto a isso, que não é o tamanho da empresa que vai medir o tamanho do seu comprometimento, pelo amor de Deus. Tudo bem? Independe de você estar prestando serviço para a Uzi Minas, ou para o governo do estado, para uma multinacional, ou para uma pessoa que mora na sua rua e precisou de um atendimento porque você é da área, né? Estamos, digamos assim, né, um profissional do meio, e você vai prestar esse atendimento da mesma forma. Tudo bem? O teu comprometimento não deve ser relacionado ao valor da tua hora de trabalho e nem ao tamanho do cliente que você está atendendo, de forma alguma. Isso é um grande problema. Até mesmo porque, como nós já comentamos aqui, e se não comentei, comento agora, né? Quando você está atuando, né, entre CNPJs, de empresa para empresa, talvez o seu nome CPF RG não apareça. Então, talvez uma grande bobagem que você faça pode, né, talvez resultar numa justa causa, mas quando você está operando, né, atuando nesta esfera um pouco menor,
aonde você está ali atendendo diretamente um cliente, que pode ser, como eu disse, um vizinho seu ou um pequeno comércio no teu bairro, ele te conhece. E aí, não é o teu CNPJ que está indo para o vinagre, é a tua credibilidade, né? E como eu gosto de falar sempre, credibilidade não tem garantia de 90 dias. Se tiver, complica. Né? A sua credibilidade não pode ter prazo de validade. Por favor, guardem isso. Então, esta aqui é a ficha do atendimento desse sujeito, desse cliente. Acho que ele é problemático, hein? Porque, enfim, vamos citando aqui algumas situações. Estou colocando aqui, ó, na nossa ficha de atendimento o nome do atendente, a identificação do atendente, que isso é muito importante. Quem está recebendo esse chamado? Então, aqui, hipoteticamente também alertando, né? É o senhor Paula Souza, que está recebendo esse chamado, aliás, que está registrando esse atendimento. E tem aí um código de matrícula, um registro de matrícula, que eu coloquei também aleatoriamente. Tá? Observação na descrição do atendimento. Né? O cliente pretende colocar mais memória RAM no computador. O computador está parado. E nesse atendimento vocês vão botar para funcionar, que é a minha necessidade para que eu possa usar o computador para o trabalho. E eu preciso colocar mais memória para que o desempenho dele fique melhor. Memória nós ainda não vimos em IMC, mas já começamos a abordar com vocês na última sexta-feira a placa-mãe. Tudo bem? Descrição do equipamento. Isso aqui é muito importante, gente. Muito importante. Eu estou recebendo um chamado, tudo bem, de um cliente com problemas, né? Tirando agora a ironia, vamos colocar um pouquinho mais tecnicamente falando. E ele precisa também me descrever o equipamento, ou você, obviamente, vai ter que descrever o modelo dele. Eu estou facilitando o trabalho de vocês aqui. Eu estou apresentando toda a descrição do equipamento. Geralmente, não é assim que funciona. Você precisa fazer essa identificação. Eu já estou fornecendo essa primeira parte para vocês. É o nosso primeiro roteiro, a nossa primeira narrativa voltada para esse tipo de tarefa. Então, eu estou apresentando aqui a descrição do equipamento. Processador que o meu computador, aliás, o meu não, né? Esse tal Wagner aí, nem sei quem é esse cara. A descrição do equipamento do cara aí, do Wagner. Modelo, do modelo do processador. O Intel Core i5 da terceira geração. Isso aqui tem aroma de problema, mas tudo bem, segue. Placa-mãe, assunto da nossa aula da sexta-feira, da nossa sexta hardware. Fabricante positivo, ai meu Deus do céu, cara. Modelo, tá aqui, POS-PIB 75CX. Esse é o modelo da placa-mãe. Por que eu tenho que descrever o equipamento? Por que eu tenho que catalogar o equipamento? Porque, obviamente, quando você devolve, tem que devolver, por exemplo, ele funcionando. Se você trocar qualquer equipamento, você pode dar a ele a possibilidade de levar de volta esse equipamento, ou então fala, se ele não quiser, descarta. Mas em nenhum momento você pode sair modificando o equipamento e não dar uma justificativa para isso. O que você recebeu, com defeito, você devolve funcionando, e o que você não conseguir colocar para funcionar, enfim, o que você for descartar, pelo menos você apresenta. Isso reforça a sua credibilidade, você mostra o que foi feito. Para que, de repente, porque a gente nunca sabe o que passa no consciente ou no subconsciente das pessoas, que pode imaginar que, por exemplo, você inventou um defeito qualquer para trocar outra coisa e guardar a peça para ela. Então, você geralmente é de bom tom você trocar o que tiver que trocar, mas deixa ali o componente avariado para mostrar isso para o teu cliente. Isso é garantias, credibilidade. E é importante você catalogar o que você está recebendo e, se possível, né, dependendo do tipo de cadastro que você for fazer, tira uma foto. As condições em que você está recebendo esse equipamento. Às vezes ele tem uma pequena rachadura ou algum arranhão no gabinete. São coisas que podem acontecer. Às vezes o cliente, de repente, não percebeu, acha estranho, né? Mas, enfim, tire uma foto da situação, do estado físico do equipamento. Tire uma foto. Repito, mesmo que a gente não tenha aqui um software de gerenciamento de chamados,
a gente cria uma planilha no Excel, ou cria uma tabela no Access, ou um documento no Word, que seja, mas que você tenha o registro disso. Nada disso aqui é solto. Tudo tem que ser devidamente registrado, gente. Tudo bem? E aí eu estou descrevendo o modelo do processador, placa-mãe, padrão de memória desta placa-mãe, que no caso aqui não, acho que acabou faltando aqui, na memória DDR3. No caso, né, este computador tinha, né, 8 GB de memória RAM, padrão DDR3. Esse modelo da placa-mãe aqui, enfim, depois na aula de MC a gente detalha isso um pouco mais, mas foi procurada com muito detalhe, né? Foi uma pesquisa árdua aqui, árdua, para achar essa placa-mãe. Mas, enfim, né? Posso deixar claro que não fiquei muito feliz com ela, não. Diga. Assim, quando você vai comprar uma placa-mãe e você tem alguma ideia já de expansão, né? Você já escolhe uma placa-mãe que comporte essa expansão de memória. Foi uma das prerrogativas que eu adotei para comprar essa placa-mãe aqui. Eu queria uma placa-mãe que suportasse até 32 GB de memória. O que foi... E assim, não é que é difícil achar isso. Foi difícil para mim achar isso com esse soquete. LGA 1155, que é de um Core 3 na Core 5 terceira geração. Que é uma tecnologia que aí esse tipo de detalhe a gente conversa mais em MC. Não, a placa sim, define se é DDR3 ou DDR4. E também na descrição da placa tem que estar lá o quanto ela suporta de memória. E isso não é relativo à quantidade de slots que tem aqui, tá? Nesse caso, esta placa aqui, ela tem 4 slots. Aqui ela suporta até 4 módulos de 8. Num total de 32. Às vezes você pode ter 4 que suporta 16, 4 de 4. E então, quando você compra uma placa-mãe, na ficha técnica dela, nas especificações técnicas dela, ela determina quanto de memória ela vai suportar, ela explica qual é o chipset que tem ali, qual é o padrão de chip de vídeo em que ela tem, para você já saber se você vai poder contar com essa placa-mãe para algum jogo, alguma coisa do tipo, como é que ela vai lidar bem com esse ambiente para jogo. E aí, são assuntos mais profundos que a gente vai melhorar isso. Esse tipo de conhecimento a gente vai tratar mais em MC, tudo bem? E são perguntas que a gente vai esclarecer, mas que fique claro, quando você compra a placa-mãe, esses detalhes você considera. Quanto deve considerar, né? Quando você faz uma compra, né, uma aquisição baseada em critérios técnicos, são esses critérios que a gente adota. Para nossa realidade, gente, eu não quero desviar aqui para MC, mas eu acho, né? Acho não, tenho convicção disso, que pela nossa fragilidade econômica, o custo-benefício é muito importante para o que a gente faz em tecnologia. Não dá para você sair simplesmente comprando o que está no topo, simplesmente porque está no topo. Se a gente puder realmente fazer uma equivalência lógica entre aquilo que você está investindo, o que você precisa utilizar no dia a dia e o que você está recebendo de máquina, eu acho válido, eu acho inteligente, entendeu? Mas aí a gente conversa sobre isso com mais detalhe na aula de MC. No nosso momento agora, estamos descrevendo o modelo do equipamento que o tal cliente Wagner aí, que eu não sei, esse cara parece que é problemático, eu não sei não. Tem descrição aqui do processador, da placa-mãe. E por que eu coloquei o detalhe da placa-mãe? Porque ele quer aumentar ainda mais a memória. Ele tem 8, tem 4 slots de memória aqui e ele quer mais porque o desempenho não estava bom. Tudo bem? Continuando, descrevendo aqui a memória, padrão de memória DDR3, frequência de memória, tudo bem, são detalhes técnicos, isso mais à frente a gente vai falar com vocês sobre o que é a frequência da memória. O importante aqui é o padrão DDR3, porque se vocês forem sugerir, né, a este cliente mais memória, obviamente tem que ser do mesmo padrão, não tem como ser diferente, tudo bem? Chipset da placa-mãe, que esse personagem aqui é importante, né, digamos assim, é protagonista no desempenho da tua configuração. É um modelo B75 da Intel e também foi escolhido
por esse tal Wagner de forma bem específica, né? Diz a lenda que não adiantou nada, porque logo em seguida ele parou, né? Durou só a garantia e deixou ele na mão. Mas fazer o quê, né? Coisas da vida. Lâmpadas queimam e eletrônicos param. Faz parte, infelizmente. Fonte, padrão ATX, potência 250 watts. Potência da fonte é importante? Também veremos com mais profundidade em IMC. Para uma configuração básica para uso essencial de trabalho, uma fonte de 250 watts, ela dá conta tranquilamente. Agora, para quem faz uso mais específico, um gamer, um jogador, alguém que trabalha com renderização de imagem, que trabalha com placas de vídeo de alta performance, demanda maior consumo de energia, e aí uma fonte de 250 nem liga, nem adianta que não funciona. Tudo bem? No nosso caso aqui, é um computador de uso para trabalho, nada voltado para uma performance estratosférica, nada disso. Problema detectado. Olha lá, o nosso projeto aqui, praticamente, ele está bem drive-thru, né? Você passa e já tem a solução do problema do outro lado. Eu já estou entregando o problema e a solução. Eu acho que eu mereço um petit gâteau, aliás, uma língua de gato da Copenhagen, eu mereço, eu e a professora Andréia. Nós estamos muito generosos, nós estamos dando o problema e a solução, mas não saiam comemorando, essa é a nossa primeira tarefa. As coisas vão piorar, vão piorar, eu garanto a vocês. Essa facilidade vai acabar. Olha, o problema aqui já está detectado. E aí, brincadeiras à parte, pessoal, a gente, como sempre fala, a gente descontrai para, digamos assim, chamar atenção e ativar aí, né, a rede neural de vocês e vocês guardarem, memorizarem isso. O nosso objetivo aqui não está na identificação do problema, não está, de fato, em resolver o problema, mas é transferir para vocês esse ambiente de registrar um chamado, de como reportar, tratar um cliente, é o nosso primeiro objetivo. Mais adiante, em outras atividades, a gente vai deixando algumas coisas mais para vocês fazerem. Mas nesse primeiro momento, nós estamos convidando vocês a participar desse ensaio conosco. Então, né, para ser, digamos assim, mais interessante, estamos pavimentando o caminho para vocês, para que vocês trilhem. Mas, nas próximas, as questões vão ficando um pouquinho mais obscuras. Né? E nesse caso aqui, é necessário fornecer essas informações, porque vocês não teriam como adivinhar, né? E detalhe, dentro dessa parte de suporte, não há previsão nem adivinhação. Aqui nós não trazemos o seu amor de volta em 7 dias, por Deus. Aqui é uma análise técnica. Se não tiver como analisar o dispositivo e verificar se está funcionando eletronicamente ou não, não dá para saber se está queimado. E como isso aqui é uma hipótese, ou seja, uma simulação, eu estou falando para vocês. O problema é a placa-mãe. Há controvérsias, né? Há quem diga que o problema é positivo, mas não vamos entrar nesse viés. Senão é capaz de eu arrumar uma confusão aqui se alguém tiver computador da positivo. Deixa para lá. Apaga, eu não disse isso. Esquece. Polêmica, Andréa? Não, nada, deixa para lá. Que hoje em dia, posicionamentos geram problemas. Então, esqueçam que eu falei da positivo. Mas vamos lá. Aqui está a foto da placa-mãe em si. E esta foto é dela, né? Da POS PIB75CX da Positivo, placa-mãe que eu possuo, que está lá nesse momento até com algumas teias de aranha. E qual é a ideia aqui? Simplesmente esta placa parou. Parou de funcionar e eu estou aqui descrevendo a minha via crucis aqui. Eu vou contar aqui, eu vou prestar o meu testemunho. Esta placa parou. Não, vou começar pelo princípio. Antes da placa. Em outubro de 2019, o processador parou. Fui até a Santa Efigênia, São Paulo, para quem, né, acompanha um pouquinho de longe, Santa Efigênia, local ali, uma rua em São Paulo, uma avenida em São Paulo, onde equivale ao nosso Vale do Silício. Pensou em eletrônicos, Santa Efigênia é o lugar onde você tem variedade. Assim, professor, vale a pena ir para Santa Efigênia? Depende.
Você sair daqui para comprar um único produto, sei lá, vale muito da questão do custo, né? Eu fui até a Santa Efigênia porque eu fui de moto, não paga pedágio, o combustível acaba gastando menos, valeu. E eu não estava encontrando por aqui o meu processador, um Core i5 terceira geração. Então, peguei minha moto, fui na Santa Efigênia e comprei outro. Isso em outubro de 2019. Beleza. Quando chegou em fevereiro, praticamente início do semestre, não foi final, estou lembrando aqui da cronologia, a minha placa-mãe parou. E eu troquei a placa por este modelo, pela Positivo Pós PIB 75X. E por que eu escolhi esse modelo? Justamente porque eu queria especificamente características bem específicas, né? Ou seja, eu queria uma placa-mãe expansível até 32 GB, porque a minha ideia era estabelecer um matrimônio com essa placa aqui. Eu paguei caro nela. Eu falei, eu não quero ficar com ela 3 meses e ela me deixar na mão. Então, já que eu estou investindo, vou pegar uma placa-mãe que, primeiro, né, expansível até 32 GB de memória RAM, para que eu possa escalonar minha memória, ter mais memória. Queria a conexão de rede dela, que está aqui, ó, na parte traseira aqui do gabinete da placa, né? Eu queria uma conexão LAN para a rede no padrão Ethernet, no padrão Gigabit Ethernet, ou seja, o que é o padrão Gigabit Ethernet? Ela tem um padrão aí de 1000 megabits por segundo de transferência. E são tecnologias um pouco contrárias, porque uma placa-mãe com um soquete LGA 1155, que é o conector onde vai o processador Core i5 terceira geração, que já está descontinuado desde 2012, dificilmente você encontra uma placa para esse modelo de processador que tenha tais características, porque são tecnologias meio que não é que não se falam, de épocas diferentes. Mas mesmo assim eu consegui, a duras penas, pesquisando aqui e acolá, achei no Mercado Livre, com todas essas características, ou seja, soquete, que é esse sujeito aqui, ó, que nós vimos na sexta-feira. Quem é um soquete? Esse encaixe aonde eu vou colocar o processador. LGA 1155 é o padrão desse soquete, aonde é compatível com a terceira geração da Intel, Core 3, Core 5, Core 7. Terceira geração essa descontinuada em 2011, entre 2011 e 2012, não se fabrica mais. Então a gente depois para conversar se vale a pena investir nisso. Eu investi. Professor, o senhor está feliz com isso? Não, não estou, porque 3 meses depois eu já tinha trocado o meu processador em outubro, em fevereiro a placa-mãe deu problema, troquei por esta placa-mãe que não foi barata, paguei quase R$ 500 nela. E quando foi 3 meses depois, fevereiro, março, abril, maio, em junho, a placa-mãe parou. Às vésperas do conselho da entrega de notas, no finalzinho do semestre e no auge da pandemia. Junho do ano passado. Detalhe, o investimento para mim não valeu, porque me deixou na mão. Então, no caso aqui, esta máquina permanece parada e eu tenho esse dilema, né? Volto ou simplesmente mando ela virar resíduo eletrônico e, enfim, ir para um ferro velho. Neste caso aqui, estou recorrendo a vocês do primeiro módulo do curso de suporte aqui da ETEC e estou lançando a vocês o futuro da minha placa-mãe. Uma placa-mãe, vocês vão me dar de retorno nessa atividade o seguinte, eu quero isso aqui, ó. O atendimento do nível 1, vocês vão ser o atendimento aqui, o atendente do tipo solucionador, ou seja, após contatar o problema, né, identificado aqui como avaria na placa-mãe, modelo e fabricante descrito previamente já pelo cliente, o atendente do nível 1, solucionador, que é aquele que já identifica o problema, vai sugerir, já está sugerindo a substituição da placa-mãe. Importante, a placa que vocês vão me sugerir aqui tem que ser no mínimo equivalente à que está sendo trocada. Eu não quero nada menos que isso. Falei para vocês, esse tal Wagner, o cara é zica, cara, é chato esse cara. Já que você atendeu, agora resolve. Então, vocês, suporte ao usuário, eu cliente, e vocês vão precisar me sugerir modelos de placa-mãe compatíveis
ou melhor, compatível com o meu equipamento. Eu já descrevi aqui o padrão de memória que precisa ser, descrevi quanto de memória eu quero, pretendo, porque se eu sou o cliente e vocês estão me atendendo e dizem que o cliente tem razão, eu quero, cara. Eu quero uma placa na mesma configuração ou para mais, o que eu acho pouco provável, porque realmente nessa tecnologia com uma configuração maior, acho muito pouco provável encontrar. Está aqui, ó, importante. Espera aí que abriu uma chamada aqui. Meu Deus, fechou minha tela aqui. Voltando. A placa-mãe para substituição deve ser, no mínimo, equivalente à que está sendo trocada e atente às especificações técnicas para que as necessidades do cliente, usuário, e esse cliente é chato, que eu conheço, já ouvi falar que esse tal Wagner é chato, sejam atendidas de forma satisfatória, porque depois disso, né, tem aqui, ó, a avaliação do atendimento. Pô. E esse é um grande, digamos assim, não é um problema, mas hoje, qualquer atendimento que você recebe, ele pede uma avaliação, né? Independente de ser um suporte ao usuário, mas enfim, você vai em qualquer rede de farmácias e drogarias aqui, você chega no caixa, tem lá um aplicativo para você dar o seu grau de satisfação com o atendimento. Isso hoje é importante para que você crie ali um histórico. Esse histórico de qualidade, de avaliação na qualidade do teu trabalho é importante depois, por exemplo, na renegociação de um contrato. É importante para você criar a sua chamada reputação social, porque você divulga isso em suas redes sociais, no seu perfil. Isso hoje é muito utilizado em marketing digital. Então, procurem realmente atender aquilo que o cliente está sugerindo. Porque, de fato, o cliente tem razão. Né? E quando não tem, ele está pagando para ter. Desculpa. Procedimentos aqui para nossa tarefa, pessoal. E repito, esses slides ficarão à disposição de vocês. Propor três orçamentos alternativos para o cliente, com descrição dos itens realizados tecnicamente conforme apresentado nos slides anteriores. Então, 3 orçamentos. E assim, pessoal, já com base no que nós fizemos e recebemos no semestre passado. Eu não quero que vocês me coloquem links aqui. Eu quero uma descrição. Imagina você... Vamos lá, vamos pegar uma outra situação aqui, vai. O teu vizinho ou uma loja na tua rua lá precisou do teu trabalho, do seu suporte, do seu conhecimento, e você dá como solução para ele um link. Ó, eu achei no Mercado Livre, clica lá e compra. Pelo amor de Deus, não é isso que estamos propondo. É atendimento ao usuário. Você vai propor 3 orçamentos, nesses orçamentos tem que ter a descrição do componente, aquilo que tecnicamente ela apresenta, quando você vai, digamos assim, comprar algo, aparece a relação, a descrição técnica do dispositivo, você vai colocar isso aqui no orçamento e, obviamente, né, o local aonde está. Aí sim, você põe o hiperlink do local aonde você localizou esse dispositivo. Mas isso não o isenta, né, de fazer a descrição do dispositivo. Por favor, não me coloquem links lá. Eu quero uma descrição, eu quero realmente um atendimento. Senão eu volto para a Bia do Bradesco, pô. Eu prefiro um atendimento por autômato de um assistente, porque vocês estão me mandando link. Não me mandem links, eu quero descrição. A partir das opções apresentadas, o cliente usuário fará a escolha que melhor se adeque às suas pretensões de custo-benefício. Tudo bem? Turma do online que está me ouvindo nesse momento. Fez sentido a proposta da tarefa? Entenderam o contexto e o pretexto? Sim ou não? Falem para mim aqui no chat. Se não entenderam, já indiquem aonde está a dúvida, por gentileza.
Beleza, 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 beleza. Ó, então assim, como na semana que vem nós temos o feriado, né, Andréia? 7 de setembro, então nós só estaremos de volta realmente para tratar esse assunto aqui dia 14, né? Então vamos lá. Embora o cliente esteja numa situação, nesse momento, favorável, né, porque ele está até usando um outro computador, mas como eu disse, esse Wagner é problemático, cara. Vocês terão aí, eu vou colocar, vou abrir a tarefa aqui no Teams, vou deixar para o dia 14, né, semana que vem é feriado, para outro. Então, assim, como são 2 semanas, e nesse intervalo de tempo, qualquer dúvida, por favor, postem no chat que a gente procura orientar. Ah, tudo bem, é a primeira tarefa nesse sentido. A gente deixou praticamente boa parte já encaminhada, que é a descrição do equipamento, porque nós também estamos fornecendo essa informação para vocês ainda em MC. É algo novo, mas enfim, a gente espera que vocês consigam descrever aí os orçamentos e algo que é muito importante nesse momento inicial. A gente pode até não ter ainda, tecnicamente ou profissionalmente, um modelo, nesse momento agora, definido de atendimento. Porque vocês estão aprendendo, estamos desenvolvendo, formando esta base de conhecimento. Mas uma coisa eu tenho certeza que todos nós aqui temos, uma noção clara de como gosta de ser atendido. Por isso que eu, às vezes, tenho uma dificuldade em entender por que a galera me posta links. Vai lá e coloca como orçamento um hiperlink para o Mercado Livre. Por favor. Não é isso que se espera de um atendimento ao usuário. Embora isso aqui seja uma atividade onde a gente esteja simulando uma situação que não é real, mas a nossa proposta aqui é fazer como se fosse real. E como é que, tudo bem, eu posso até não saber qual é a melhor forma de atender alguém, mas eu tenho noção real de como eu gosto de ser atendido, e vocês também. Então, esse é um ponto de partida, tudo bem? Então, na hora de propor os orçamentos, de fazer a descrição, partam da ótica de como vocês gostariam de ser atendidos nesse momento, para que a gente não ocorra em acrescentar mais ao universo do mesmo. Porque é sempre assim, né? Todas as vezes que estamos em primeira pessoa como cliente, a gente exige. Mas quando estamos na esfera de quem realiza, a gente costuma ser conveniente. Então, vamos abrir mão da conveniência e vamos dar as mãos aqui à convicção e fazer o mais correto possível. Porque atender usuário, atender cliente, é por aí que funciona, porque senão você perde. E esse vai ser o primeiro de vários exercícios, de várias tarefas. E à medida que a gente for, né, trazendo, né, eu acredito que na sequência aqui do semestre, essa proposta híbrida, ela vai caminhar mais para um presencial também. Pode ser que esteja enganado. E à medida que vocês forem estando aqui no presencial, a gente poder aproveitar também situações reais aqui da escola. E não é apresentar, digamos assim, as fragilidades da escola, mas aproveitar essas fragilidades para que a gente possa enxergar ali possibilidades de indicar, de sugerir, e aí a gente faz também esse atendimento nível 1. A gente vai aproveitar a nossa proposta aqui desse projeto SAMU, de suporte, atendimento e manutenção ao usuário, usando a escola como um todo como um grande laboratório para o atendimento ao usuário. Porque a escola precisa de muitos atendimentos. E repito, eu não estou apontando falhas, eu estou verificando possibilidades. Num primeiro momento, quando eu e a professora Andréa nós propomos esse projeto SAMU no meio do semestre passado, ou seja, no ano passado, ainda no meio da pandemia, era pelo Teams. Agora nós já temos a possibilidade de usar o ambiente escolar. E à medida que a coisa for ganhando um pouquinho mais de força, né, vai ficando ainda mais, vai fechando mais sentido para todos nós, para vocês e para nós também. A ideia inicial é essa. Tudo bem? Alguma pergunta? Exatamente, pessoal. Uma observação muito pertinente da professora Andréia, né, em relação a
na hora de propor esse orçamento, de fazer essa descrição mais completa, aqueles que colocam, por exemplo, apenas um hiperlink, se isso aqui fosse realmente uma situação real, você disponibilizando o link para o cliente, ele pode descartar o teu trabalho, ele mesmo compra e faz. E você pode perder ali, pode e com certeza perde, porque hoje tem muito disso, né? Pessoas que vão fazer um orçamento em algum lugar só para saber do que é e depois resolve não fazer. E aí, descobrindo o problema, vai lá e tenta resolver sozinho, né? E aí tem um outro olhar, né? Que aí fica para as aulas de MC. Não se trata apenas de apertar botões e trocar parafusos, mas de saber como fazer isso, né? E aí, tranquilo. Mas bem observado aqui pela professora Andréa. Tudo bem? Pode ter imagens, Aline. Fique à vontade, pode colocar imagens. Sim, Aline, a proposta aqui, na descrição aqui da tarefa, é a placa-mãe. Nessas características que foram citadas aqui. Eu vou disponibilizar para vocês aqui esta apresentação que eu usei aqui para a aula, tudo bem? Eu só preciso, nesse caso, como eu estou usando o computador da escola aqui, eu vou ter que ou publicar ela no Google ou fazer o download aqui e postar como PDF, mas eu já termino isso aqui e faço para vocês, tudo bem? Mais alguma pergunta, gente? Alguém aqui que queira perguntar alguma coisa? Eu lembro que no início da aula, acho que foi alguém disse que ia perguntar alguma coisa aqui, fique à vontade, tá? Eu não me recordo agora quem foi que disse que tinha uma dúvida para tirar. Eu acho que não foi foi a Marcele? Marcos Vinícius, Marcos Vinícius. Marcos, por favor, fique à vontade, sou todo ouvidos aqui. Ou, se preferir, pode colocar no chat. Então, Marcos, vamos lá, vamos aos pontos aqui, né? Isso, sim. Primeiramente, vamos lá, Tô observando aqui. Estou acessando aqui, obrigado. Então, Marcos, uma coisa muito importante, vamos lá. Como nós estamos falando aqui de atendimento ao usuário e nós temos a questão do atendente solucionador, isso aqui é legal para a gente aproveitar realmente uma situação real do Marcos aqui e colocar em prática aquilo que a gente está falando. E aí nós temos dois olhares. Quando você está falando do atendimento ao usuário, né, e tentando solucionar o problema com dicas e sugestões, é o atendimento. Neste caso aqui, Marcos, quando você estiver, por exemplo, numa situação como essa aqui, eu estou do lado de cá, não estou vendo o seu computador, eu tenho o seu relato do que aparentemente você identificou e pela tua prática aí. Parece, tudo indica que você tem sim um problema relacionado à umidade. E pela forma como você descreve, né, você está utilizando um secador, que na verdade você está aquecendo alguma região da máquina, provavelmente deve ser algo relacionado ao chipset. Porém, há uma margem de erro muito grande no que eu estou fazendo aqui. Uma coisa é você ter uma possibilidade de observar a máquina, realmente fazer um teste para você se certificar de que realmente é um chipset ou algo na placa, para que você possa ter precisão, tá? Uma margem aproximada eu posso até te dar, porém, precisão é só testando a máquina para ter certeza, tudo bem? Há uma possibilidade? Há. Mas eu não chegaria para você e falar, olha, a sua placa está com problema de umidade, então a gente precisa trocar a placa ou fazer um reparo nela. Antes de qualquer decisão tomada, a gente precisa ter certeza. E assim, através de um chat, né, eu estou conversando com você, mesmo que eu veja o vídeo aqui, tá ok? O correto é ir até o equipamento, a analisar, porque estamos falando de um dispositivo eletrônico, né? Provavelmente, Marcos, há sim uma grande possibilidade de ser umidade. Agora, aonde está o problema?
é o chipset? Por exemplo, nós temos hoje, dentro de uma placa-mãe, uma usina, entre aspas, de componentes eletrônicos, né, que trabalham em conjunto. Então, eu tenho o chipset, eu tenho outros chips na placa, eu tenho alguns chips que são responsáveis por fornecer, por exemplo, por transferir corrente elétrica na medida certa para outros dispositivos. Então, seria uma, digamos assim, um risco muito grande eu dar um veredicto aqui, ou fazer um diagnóstico à distância, isso não se faz. Diferente, por exemplo, do atendimento nível 1, o solucionador que vai propor para você algum procedimento que possa resolver. Então, por exemplo, o que eu poderia falar para você inicialmente? Vamos lá. Primeiramente, você usou aí o secador e disse que resolveu. Então, o que acontece? Se você passar e deixar ela o dia inteiro tomando sol, ela também vai secar. Mas provavelmente, se a questão é a umidade e nós estamos numa região cujo clima, geralmente nós estamos sempre, né? Sempre com a umidade relativa do ar acima de 60%. Então, se você tem problema com umidade, você terá problema com essa máquina. Agora, temos que entender aonde está o problema da umidade. Porque, como disse, uma placa-mãe tem muitos componentes. E isso é o tipo de coisa inviável de se fazer por uma conversa à distância. Isso tem que ser pego realmente. Nesse caso aqui, o solucionador não adianta. Você precisa ir até o local ou levar a máquina até um técnico para testar eletronicamente os componentes. Existem possibilidades aqui. Chipset, que geralmente pode ser, mas geralmente não significa que seja. Tudo bem? Então, assim, sugestão para quem nos ouve, né? Evitem dar diagnósticos dessa forma. Isso aqui que eu estou fazendo é diferente do solucionador, que propõe medidas iniciais ali para que tente resolver o problema. Aqui, o que eu estou tentando conversar com o Marcos é sobre identificar a causa. Nesse caso, repito, reafirmo, é imprudente você dar diagnóstico sem testar. É um componente eletrônico. Não se faz isso, tudo bem? Marcos, olha, umidade, maresia são fatores que realmente impactam diretamente na vida útil de um componente eletrônico. Principalmente quem mora mais próximo da orla, né? Isso é natural. Mas como disse, né? São vários componentes dentro de uma placa-mãe. Existem aí muitos componentes para serem testados para a gente chegar num diagnóstico preciso, né? Aí sim, a gente teria, testando a placa-mãe, item por item ali, os pontos que são cruciais para essa questão do fazer ela funcionar, que provavelmente sejam algum dos chipsets da placa. Agora, precisaria saber qual. E se valeria a pena fazer o reparo, que geralmente não vale. Porque você repara e o mesmo problema que deu dará de novo, porque você não vai conseguir eliminar a umidade relativa do ar aqui no litoral. Infelizmente, porque nós temos outros fatores envolvidos aí, que a gente vai ver isso nas aulas de IMC. Há mais ou menos aí, há mais de uma década, quase duas, né, que o chumbo foi retirado de qualquer produto comercializado no mundo. Chama-se Diretiva ROHS, também conhecido por Lead Free, Lei do livre de chumbo, pelo impacto ambiental que o chumbo possui. Só que o chumbo ele tem uma importância muito grande, né, na solda de componentes eletrônicos e principalmente na solda que não é somente para fixação, porque a solda, por exemplo, de um chip BGA, além de fixar, estabelece o contato eletrônico. E o chumbo, além de barato, ele tem um ponto de fusão relativamente alto e uma condutividade muito alta. Então, a partir do momento que o chumbo foi retirado dos componentes, não só de componente eletrônico, mas de qualquer produto comercialmente disponível no planeta, quando segue padrões rigorosos de qualidade. Conheço muitos lugares, aqui e em vários outros lugares, por exemplo, Santa Efigênia mesmo faz isso. É só você chegar para o cara e falar, olha, eu quero soldar o meu chip aqui, mas joga um chumbo aí no meio. O cara faz para você. Porém, tecnicamente, hoje, comercialmente inviável. Por qualquer produto hoje que passe por uma auditoria, por um controle de qualidade que tenha chumbo, não pode ser comercializado. E hoje, nenhum fabricante de nenhum tipo de produto utiliza chumbo na sua linha de produção. E repito, o chumbo faz muita falta
para os eletrônicos na solda, né? Mas isso fica para a IMC, a gente fala com mais propriedade. Mas, Marcos, o que eu posso te adiantar, sim, você tem aí um problema, mas não dá para dar um diagnóstico preciso por aqui. Fica muito relativo, muito distante. E sugiro, né, quando você estiver num papel invertido e alguém perguntar para você também algo dessa forma, não evite dar um posicionamento com precisão se você não está ali para testar. Eletrônicos nem sempre é aquilo que parece. E não há nada mais diferente que o parecido. Tudo bem? Então, Marcos, vamos lá. O desumidificador ou deumidificador, ele poderia ter te ajudado se você tivesse colocado isso numa placa, num gabinete, antes da umidade ter agido. O problema já ocorre, já ocorreu, já danificou. E vou ser bem sincero com você, né? Qual é o papel do deumidificador? Né? Vamos fazer o seguinte: para quem mora em lugares úmidos, se você comprar aquelas caixinhas, né, que vende aí em supermercados, né, que tem ali, geralmente não sei se é cal, se é giz que colocam aquelas caixinhas para você diminuir, não é eliminar, é diminuir a umidade de algum ambiente na sua casa, no seu trabalho. Vocês percebem que depois de um mês, dois de uso, aquela caixinha que estava seca, ela enche de água. E aí chega um determinado momento que ela não consegue mais fazer o seu papel. A mesma coisa ocorre se você comprar um deumidificador ou desumidificador. O problema já ocorreu, Marcos, já danificou. Você colocar um desumidificador aí, ele não vai remover a umidade. Porque mesmo você colocando um secador de cabelo, mesmo que fosse um aquecedor, né? Porque é muito comum a gente assistir hoje vídeos no YouTube, que isso não é uma prática profissional, de pessoas colocando placa-mãe em forno. Justamente não só para aquecer, coloca em forno para amolecer, ou seja, atingir o ponto de fusão de alguns componentes. Mas isso é uma prática assim meio que, totalmente equivocada, porque se você fizer isso e passar do ponto, o ponto de fusão de uma solda é muito, muito além do suportado por outros componentes da placa. Você resolve um problema e cria outro. Então, nesse caso aí, o que você tem que fazer é partir para uma tentativa de reparo, que muitas vezes é caro e muitas vezes também a placa volta a apresentar o mesmo problema 3, 4 meses depois, porque a umidade você não resolve, não se elimina a umidade. Você pode reduzir. Por exemplo, o ar-condicionado, ele diminui a umidade. O gás que contém num aparelho de ar-condicionado, ele reduz a umidade relativa do ar. Reduz, não elimina, né? E repito, a sua placa já deu problema. Então, agora, qualquer coisa que você possa fazer é reparo. Perfeito. Per- Perfeito. O link já está na sala de bate-papo. É só copiar. Tá. Pessoal, rapidinho, estamos aqui com uma possibilidade novamente aqui com o Claudinei de mostrarmos o atendimento de novo na 11 Minas. É isso, Claudinei? Tem um link aqui para vocês. Por favor, acessem aqui para a gente pegar agora a parte. Está aqui, ó, o link. O Claudinei acabou de postar aqui no canal, no chat, ó. Acessem aqui onde eu estou com o mouse aqui, gente, ó. Para a gente dar uma olhada novamente no atendimento aqui da Uzi Minas, na parte referente agora aos chamados para componentes, aqui a parte computacional. Acessem aqui. E aí, na aula de sexta-feira, a gente retoma esse assunto, Marcos. Tudo bem? Acessem esse link aqui, pessoal, por gentileza, ou copiem e colhem no navegador de vocês para que a gente possa visualizar esse atendimento aqui. Deixa eu ver se funciona aqui. Peraí.
Perfeito, estou entrando aqui então. Opa, estamos aqui novamente. Boa noite. Opa, tranquilamente. Tiago, primeiramente gostaria de agradecê-lo aí pela sua pré-disponibilidade e também aproveitar aqui para agradecer mais uma vez o Claudinei pela iniciativa, né, para tornar possível essa prática aqui de poder acompanhar, né, o fluxo de trabalho de vocês. Tiago, estou aqui, professor Wagner, tem também comigo aqui dividindo a sala a professora André, porém ela está sem áudio, então também estendo em nome dela aqui o agradecimento tanto a você quanto ao Claudinei, tudo bem? E estamos aqui acompanhando você, Tiago. Fique à vontade. Perfeito, tranquilo. Sabemos como funciona. Tranquilo.